Sejam muito bem-vindos ao nosso Sacadas para Empresário. Eu me chamo Kátia Soldatelli e aqui a gente trata de estratégias e conhecimentos que o empresário tem que ter para que ele possa ter uma empresa lucrativa e possa sair do operacional da empresa dele, né? Então hoje eu resolvi falar sobre um assunto que eu acredito que é muito importante, que é o planejamento financeiro de uma empresa, né? Então, muitas vezes o empresário, ele não acaba se focando tanto na sua área operacional, ele é tão fera no que faz e as questões do dia a dia vão vindo e ele vai resolvendo e não vai tendo tempo para observar os números dele. Não, na verdade, ele vê que tem dinheiro na conta, ele vê que está entrando dinheiro, também ele vê que está saindo dinheiro e perde o controle, às vezes, da área financeira. Quando a gente vai fazer uma consultoria, o primeiro lugar que a gente analisa, a primeira coisa que a gente verifica é a questão financeira. Porque o financeiro de uma empresa, ele é como se fosse o coração. Se a gente atacar ali, verificar o que está acontecendo ali, a gente consegue ter mais resultados de imediato para poder fazer as outras áreas, fazer as outras coisas do planejamento, né? Então, muitas vezes o empresário, digo por experiência própria, às vezes o empresário ele não tem nenhum controle das suas contas particulares, quanto mais um controle dos seus números na empresa. Às vezes ele até tem um controle de contas a pagar, um controle de contas a receber, porém ele não analisa nada. Ele simplesmente no operacional da atividade financeira, digamos assim, ele acaba fazendo as atividades corriqueiras somente e não analisa seus números. Como já falei em outras vezes, tem uma estatística do Sebrae que diz que todas as empresas que foram constituídas hoje, por exemplo, em 5 anos, 60% delas não existirão mais. E esse número ele é tão grande por um único motivo: falta de planejamento. Então, o planejamento ele pode ser decisivo para te continuar ou não com a tua atividade, de tu permanecer ou não com as tuas portas abertas, né? Então, falando mais de planejamento financeiro, a gente tem que dar uma olhada em alguns assuntos que normalmente ou o empresário não domina ou o empresário não gosta. Só que, infelizmente, a questão das finanças, a questão estratégica disso, tem que fazer parte dos conhecimentos do empresário, né? Porque é ele que vai direcionar para onde que vai o barco dele, né? O primeiro ponto, como eu havia falado, às vezes o empresário ele não sabe nem quanto recebe dele, pessoa física, ele não tem nem controles dele, pessoa física. Ele não sabe nem quanto recebe e nem onde vai. Ele só sabe que ele vê a fatura do cartão de crédito para pagar, né? E que tem que fazer esse fechamento, né? O que entra, o que sai e ainda ter sobras, enfim, às vezes utiliza o limite do banco, enfim, às vezes tem um descontrole tão grande por falta de planejamento, né? E isso se reflete aonde? Na empresa dele. Normalmente, quando o empresário ele não sabe administrar suas próprias finanças, ele acaba não sabendo também administrar as finanças da empresa, o setor financeiro da empresa. Então, o primeiro passo, né, quando a gente chega numa empresa, é olhar a situação financeira. O que a gente analisa? A gente analisa o demonstrativo de resultados, e daí o cliente não sabe nem por onde começar, né? Primeiro, tu tem que saber o que tu tem de entradas na tua empresa, né? O que tu tem de vendas, o que tu tem de prestação de serviço. Tu tem que ter um controle dessas notas fiscais que tu emite, referente ao faturamento mensal. Faturamento é o que tu tem de notas fiscais emitidas todos os meses, né? Não necessariamente a gente vai analisar por data de emissão, por competência, que a gente chama na contabilidade. As notas fiscais emitidas, por exemplo, no mês de agosto, nós estamos no mês de agosto, são todas contabilizadas como receitas em agosto, como faturamento em agosto. Então, a gente não considera se houve recebimento ou não. A gente pega todas as vendas e receitas e prestações de serviços daquele mês e compara com as despesas e custos daquele mesmo mês. Eu não posso ter parâmetros diferentes, iguais para coisas diferentes, né?
Eu não posso estar, por exemplo, olhando a conta que eu paguei hoje de luz, que ela se refere a julho, por exemplo. Eu não posso comparar o que eu vendi em julho com a mercadoria que eu comprei em agosto. Não, a gente tem que pegar todo um padrão que seria o mês de emissão, o mês de competência daquelas contas. Então, se tu é empresário pequeno, a primeira coisa que tu tem a fazer faz um controle das tuas receitas, um controle de tudo que entra. Vamos falar simples, então, né? Receita é nomenclatura de contador. Receitas são as vendas, são o teu faturamento. Tudo que tu tirou notas, que tu emitiu notas e que tu teve de entradas de prestações de serviço naquele mês. Depois que tu tiver esse controle de todas essas vendas, tu tem que ter um controle de todos os teus custos e todas as tuas despesas. Aqui, tu senta na frente do teu caderno ou da tua planilha em Excel, dependendo do porte da tua empresa. Provavelmente a empresa grande já tem isso até informatizado, ou se tu tem um contador, o contador pode te auxiliar. Se tu tem mais um domínio maior, também, né, vale só o conceito, né, mas se tu tem planilhado isso já, ou se tu não tem, tô falando com esse que não tem, tá? Então, olha lá o que tu tem de compras durante um mês, né, tu teve de matéria-prima, tu teve de embalagem, tu é um prestador de serviço, então o que tu teve de custos para prestar naquele serviço, né? O que tu teve, por exemplo, tu tem um funcionário, o que tu tem de mão de obra naquele serviço que tu prestou. Então, tudo que tu tiver de... Meu cachorro hoje não tá me ajudando de novo. Então, tudo que tu tiver de despesas e receitas, aqui eu vou dar uns nomes para vocês não esquecerem, tá? Então, tu vai colocar tudo que entrou na tua empresa, todas as receitas, todas as vendas. Abaixo delas, tu vai colocar o que tu teve de custos e despesas. O que é custo? O que tu comprou de matéria-prima? O que tu comprou de embalagem? O que tu comprou, o que tu teve de custo com mão de obra? Mão de obra é o salário do funcionário, mais FGTS, mais as provisões, mas mais tarde vou falar sobre as provisões também, de décimo e férias. Aluguel, luz, água, energia elétrica, despesas bancárias, enfim, todas as despesas custos e despesas que tu tem na tua empresa. Então, tu tem que fazer uma análise, né, parar e lembrar de tudo. Tem despesas que elas são anuais, por exemplo. Então, o correto, por exemplo, tu vai ter um seguro ou um IPTU, por exemplo, um IPVA, o correto é tu pegar aquele valor e fazer fazer ele dividido por 12 para tu ter um valor mensal. Que nem tem registro, por exemplo, dos contadores que vence lá no início do ano. É um custo que tu vai ter anual, então tu faz a proporção de um mês. Então, tu pega todas as tuas receitas, pega todas as tuas despesas, e daí a gente vai dar uma visualizada no que tá tendo de resultado naquele período. Se tu tá tendo lucro ou prejuízo, já significa grande coisa, né? Outro demonstrativo, outra análise que o cliente deve fazer, que o empresário deve fazer, é analisar o seu fluxo de caixa. Porque às vezes ele acaba não administrando isso e tendo que pegar recursos de terceiros. Quando eu digo recursos de terceiros, seriam recursos de bancos, empréstimos, ou até injeção de valores do sócio na própria empresa, né? Então, quando você faz essa análise do fluxo de caixa, às vezes tu percebe que tu tá fazendo uma estratégia errada. Por exemplo, tu tá vendendo pro teu cliente para receber em 30, 60 e 90 e tu tá pagando a tua matéria-prima em 30, né? Então, certamente, tu não vai ter a disponibilidade financeira para fazer o pagamento daquela mercadoria que tu recebeu, que tu fez a entrega para o teu cliente, porém tu vai receber ela depois e não vai ter o dinheiro para pagar o teu fornecedor, né? Então, esses cuidados dizem tudo sobre a saúde financeira da empresa. Se tu não tem esse controle de fluxo de caixa, pode ser que tu veja que tem uma disponibilidade lá no teu banco hoje, lá, por exemplo, vou chutar 50 mil, mas tem de boletos para vencer esses 50 mil durante esse mês e não tem mais nada para entrar. Daí se tu olha hoje e tu diz, nossa, tá sobrando 50 mil. Não, tu tem que ter uma projeção nesse teu fluxo de caixa, de valores que vão entrar e de valores que vão sair do teu caixa,
para que tu possa analisar se em determinado momento tu vai ter uma quebra, uma falta de valores, né? Então isso tu consegue fazer lá, uma provisão lá no início do teu mês, né? Ou no final, enfim, para o próximo mês. E isso é muito importante que tu faça também. Balanço patrimonial. Tem um outro demonstrativo, que é o balanço patrimonial, tentando falar para vocês de forma simples, né? Mas ele vai dizer lá o que tu tem de bens e direitos comparado ao que tu tem de obrigações. Então, se tu tem, por exemplo, a questão de bastante clientes para receber e poucos fornecedores para pagar, beleza, tu tem um equilíbrio, né? Vai entrar mais dinheiro do que eu tenho para pagar. Agora, por exemplo, eu tenho no final do mês, em 31 de agosto de 2021, eu tenho lá 50 mil para receber do meu cliente, de clientes, né, que tem de duplicatas ou de boletos para vencer para frente, e em compensação eu tenho lá 100 mil de duplicatas a pagar durante o próximo mês. Então, tu tem que fazer um controle do teu balanço patrimonial, do que tu tem de patrimônio no momento. Ali vai sinalizar umas outras coisas também. O que tu tem de impostos para pagar, o que tu tem de imobilizado, qual é o teu imobilizado hoje, o que tu tem aí de máquinas na tua empresa, o que tu tem aí de ferramentas, o que elas depreciam, né? Elas perdem valor no decorrer do tempo, então quanto o teu imobilizado tá valendo, né? Então pode ser que eu esteja indo muito adiante aí, se vocês quiserem interagir, se estão acompanhando ou não o raciocínio, né? Porque o contador tem disso, né? Se emocionar em termos aqui, às vezes eu quero falar de forma simplificada para vocês entenderem. Então, o demonstrativo de resultado, ele compara o que tu teve de receita, de vendas, com o que tu teve de custos e despesas. O resultado disso é lucro ou prejuízo, né? E o balanço patrimonial, ele vai te dar a situação atual da tua empresa. Então, esse é um demonstrativo que tu também tem que fazer a análise. E o fluxo de caixa, que é aquela questão de tu ter dinheiro para pagar, para quitar as responsabilidades que tu tem pela frente, né? Sempre também tem que... seria necessário, seria inteligente do empresário que ele fizesse uma projeção dos seus resultados. Hoje tu teria que saber lá na tua empresa, se tu é um prestador de serviço ou se tu é uma indústria, qual é a tua capacidade produtiva, né? Qual é o máximo que tu pode produzir, ou qual é o máximo que tu pode prestar de serviço. Quantos clientes lá no escritório eu posso ter ao máximo com a estrutura que eu tenho. Então essa análise o empresário ele deve fazer. Se não tem, ao menos deve pensar sobre de qual é a tua capacidade produtiva com a estrutura que tu tem hoje. Pode ser que tu perceba que a tua capacidade produtiva pode chegar a tantos mil reais, enfim. Boa noite, Bibi. Isso. Então, aqui, tentando explicar para os empresários. Seja bem-vinda. Então, essa capacidade produtiva, ela te diz muito, porque se tu coloca lá um valor de meta de faturamento que tu pode alcançar, porém tu não tem a estrutura, ou, por exemplo, eu posso alcançar tal quantidade de faturamento, porém eu vou ter que aumentar a minha estrutura, então tu vai ter que fazer um investimento. Então esse investimento também deve ser analisado com o valor que tu vai precisar destacar do teu orçamento para fazer um investimento, ele vai se compensar depois, ou eu vou fazer e vou demorar mais, vai prejudicar o resto da minha estrutura da empresa, né? Então o empresário ele tem que estar sempre fazendo algumas análises, e tem muito empresário aí que só vende, às vezes não sabe nem quanto vende, não sabe se tem lucro, não sabe se o preço que ele está aplicando. Teve uma pessoa que me falou um dia, eu coloco em cima do preço de custo 3 vezes, né? Às vezes esses 3 vezes que tu coloca a mais não é o necessário para pagar os teus custos e despesas. Ou tem pessoas que colocam o valor que é cobrado no mercado. Então, tudo tem que ser analisado, né? Tudo que tem que perceber se tá dando certo, se tá cobrindo, se vai dar certo, se é uma estratégia certa para a empresa. Hoje a academia com nossa estrutura de aparelho eu consigo atender 280 alunos. Para atender mais, preciso investir mais em equipamentos. Sim. Então tu tem que saber qual seria a tua capacidade máxima e trabalhar em cima dela e fazer projeções. Então hoje eu não tô no máximo da minha capacidade produtiva, certamente, né? Então eu tô em tal nível da minha capacidade de faturamento, digamos assim.
eu tenho que sempre trabalhar com 3 cenários na parte financeira. O realista, que é o que eu venho tendo, o positivo, né, o otimista, que tu coloca um percentual em cima, que tu almeja, que é uma coisa que tu pensa que tu vai chegar, e o pessimista, que se der algum problema, tem uma margem abaixo que eu vou saber administrar. Então, tu tem que ter sempre na tua cabeça 3 cenários, né? Que tu pode ir melhor do que tu tá indo, tu pode ter uma média do que tu tá fazendo, ou como também tu pode ter uma baixa do que tu tá fazendo, né? Então, essa relação de cenários, ela é muito importante, né? Saber sobre provisões, tá? Muito empresário não se dá por conta da questão referente às provisões, referentes a seguros, referente a contas, que não se prepara, principalmente no final do ano, onde o empresário ele se depara com várias contas a mais do que o normal das mensais. Então, tu tem que saber, quando, por exemplo, tu tem um funcionário que tu vai pagar o salário dele mensal ali, tu tem um custo mensal, porém tá computando para cada mês trabalhado dele uma fração de um mês de 13º e de férias. Ah, Kátia, mas eu só pago lá no final do ano, eu vou computar isso lá no final do ano. Cuidado, porque daí lá pode ser que tu não tenha toda essa disponibilidade financeira. Então, o correto é já provisionar, é colocar um valor separado para cobrir esses custos que tu vai ter a mais. Então, se ele tem cada mês trabalhado, ele tem um mês de direito de proporcional de 10º de férias, se acontecer alguma coisa e tu tiver que demitir ele, não adianta tu só se programar para fazer esse pagamento lá no final do ano, né? Porque se tu tiver no decorrer do caminho ali que demitir ele antes, tu já vai ter que ter essa disponibilidade. Isso acontece muito lá no escritório. Às vezes o empresário, ele quer desligar um funcionário e ele pede a simulação, né, Bruninha? Adora fazer uma simulação de rescisão e ali aparecem valores que às vezes ele não tem para fazer a quitação das verbas rescisórias. E por quê? Porque não tem uma provisão mensal. Da mesma forma, como eu já havia falado, o imobilizado da empresa. Se tu tem máquina, se tu tem veículos, saiba que esses bens que tu tem na tua empresa, eles vão depreciando. Depreciando é perdendo valor, né? Então, ninguém compra um carro 0 km e daqui a um mês quer vender e vai receber o mesmo valor. Não, eles vão depreciando mensalmente. Veículos, por exemplo, que é uma coisa que eu acho fora do comum, que eu acho ridículo, a Receita Federal entende que ele deprecia 20% ao ano. O que significa dizer isso? Que se a empresa, se ele deprecia 20% ao ano, em 5 anos ele já não vale mais nada. Não valendo mais nada, o valor que tu for colocar para venda, tu vai ter que pagar um ganho de capital. Sempre oriento meus clientes a fazer uma poupança mensal para custear 10º e férias, mas muitos têm dificuldade de entender que o custo do colaborador não é somente o que paga mensal. Exatamente, Fabiana. Esse acho que é geral, assim, né? O empresário, ele vai querer pensar nisso só quando ele for tirar o dinheiro do bolso. Só que às vezes esse tirar o dinheiro do bolso, como eu tinha falado antes, às vezes o funcionário ele sai, ele faz uma rescisão e tu vai ter que ter aquele valor disponível, né? Daí tem a multa rescisória, dependendo da situação, né? Então tu vai ter que pagar 40% do que tem do FGTS lá da conta do funcionário. Então tem vários custos que tu tem a mais. Se tu for provisionando, se tu for guardando, fazendo uma poupança, como a Fabiana falou, todos os meses desses valores, se acontecer amanhã e eu tiver essa poupança, eu já vou ter esse valor disponível, né? Para fazer aquele pagamento. Da mesma forma, o imobilizado, ele vai perdendo valor. Daqui a pouco eu tô com uma máquina que é sucateada lá na minha empresa. E como é que eu vou fazer para disponibilizar de um valor tão alto assim? Também deveria se provisionar esses valores que as máquinas vão depreciando, os equipamentos vão depreciando. Aqui me veio agora uma questão, nem estava na minha pauta, mas eu vou falar, né? Muitos empresários fazem a compra dos veículos que são de posse dos empresários em nome da empresa por terem alguns descontos, achando que estão fazendo uma grande coisa, né? Só que, como eu falei, a Receita Federal entende
que um veículo ele deprecia 20% ao ano. Então, se tu tiver comprado o teu veículo hoje e tu quiser vender pela tua empresa daqui a 5 anos, se tu comprou hoje por 50 e em 5 anos ele vai valer contabilmente nada, vai valer zero. Então, se tu vender por qualquer valor mais do que zero, tu vai pagar ganho de capital em cima daquele bem, porque eles entenderam que tu paga imposto porque tu teve um ganho, né? Então, às vezes, tem que pensar que o desconto que tu tá tendo no CNPJ depois vai te ser cobrado quando tu for fazer a venda da pessoa jurídica, né? Então, isso é muito importante, tá? E na questão de pessoa física, tem um limite. Veículos, por exemplo, abaixo de 35 mil não teriam ganho de capital dentro do mesmo mês. Ah, tem vários veículos vendo um de 10, um de... É o somatório dos 35 mil, se passar, né? Se passar dos 35 mil, qualquer valor a mais que tu tenha... Voltando. Vamos lá, de novo. Tu tem um veículo que tu comprou por 40 mil e tu vai vender ele por 50 mil, certamente tu vai pagar o ganho de capital. Agora, se tu tem um veículo que tu comprou, acontece com veículos antigos, né? Tu comprou por 5 mil e tu vai vender ele por 10 mil, daí por ser um bem abaixo de 35 mil, tu não teria esse ganho de capital. Então, tudo tem que ser pensado. Às vezes o empresário, ele pensa que vai fazer algo que vai o beneficiar e às vezes está fazendo errado, inclusive porque é de uso pessoal, nem é uso da empresa, e acaba que por ser esperto desta forma e não pedir orientação, acaba dando problema futuramente e depois fica muito bravo. Tem uns clientes meus lá que ficam muito bravos, né? Como se a culpa fosse nossa, tá? Mas enfim, fechando a ressalva aí, né, referente aos veículos, o empresário ele tem que ter... Moto agora. O empresário ele tem que ter sim essas reservas para esses casos, essas provisões, né? Provisionar. Como eu havia falando antes, o sócio ele não controla suas próprias contas e também normalmente faz uma bagunça com as contas pessoais, com as contas da empresa. Acontece muito de a gente verificar o sócio pegando dinheiro, tá lá, 10 mil eu preciso para pagar minhas contas. Vai lá, pega os 10 mil da conta da empresa. Faltou na empresa para pagar um boleto. Eu vou pegar da minha conta particular. Essa mistura, além de ser ilegal, não é correto, Receita Federal não permite isso, causa uma confusão geral na empresa. Porque às vezes os teus luxos, o luxo do empresário, tá comprometendo a atividade da empresa. Às vezes não é porque a empresa não seja lucrativa, às vezes é porque o empresário né, não tá gerindo bem as finanças em virtude de luxos próprios, achando que, né, enfim, vamos ver. A Fabiana tá me falando, me parece que tem o período de 1 ano, né, Fabiana, que tu tem que ficar bem lembrado, né, referente ao veículo, tem a questão do imobilizado que tu tem que ficar com 1 ano, senão tu tem que vender ele como se fosse da tua atividade da empresa, daí tributa, a empresa Simples Nacional vai tributar em cima da alíquota que tu tem de venda normal da tua empresa, né, isso, acho que te respondi, né. Então, voltando... Referente às misturas de finanças da empresa e do sócio, isso é muito preocupante, porque tu perde controle das coisas. Se tu já não tem o controle da tua empresa fazendo isso, a coisa vai ficar pior ainda. Então, o que a gente orienta? A gente orienta que o empresário ele tenha um prolabore. O que é um prolabore? É o salário, é o pagamento pelo labor, pela atividade do empresário. Normalmente, o empresário ele recolhe pensando na... Gente, eu fico falando até agora, acho que ali no YouTube, na outra plataforma, não estava pegando. Mas, enfim, o empresário ele recolhe... Eu tô ainda aprendendo essa questão das lives nas 3 plataformas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos ver se agora vai. Jesus amado. Foi. Então,
tu tem que ter sim essa separação, e a gente orienta então que tu tenha um prolabore, o empresário tenha um prolabore, e que pense, muita gente pensa, vamos colocar um salário mínimo, porque em cima desse prolabore, em cima do salário do sócio, tu vai pagar o INSS, por exemplo, nas empresas do Simples Nacional, enfim, dependendo do anexo, tu paga 11% sobre esse valor referente ao INSS. Esse INSS é a contribuição do sócio para a Previdência Social. Então, esse valor vai influenciar, sim, quando o empresário ele for se aposentar. Então, é muito importante que tu pense nesse valor para que não te comprometa ou, enfim, não seja errado na hora de tu se aposentar. O preocupante é que às vezes o sócio ele tira um prolabore que não é o que reflete, o que é aconselhado é tu ter um prolabore, que se tu fosse contratar alguém para fazer aquela atividade que tu faz dentro da empresa, tu fosse pagar isso para ele. O correto seria isso, né? E daí vai influenciar também na tua aposentadoria. Então, tu pode ter um salário, que é um prolabore. Kátia, esse meu prolabore não vai dar para cobrir minhas contas. Ok. Hoje nós temos a opção de ter a retirada de lucros das empresas, que por enquanto são isentas desde que demonstradas contabilmente. Eu não posso te ter um prolabore lá de R$2.000, daí eu tiro o líquido, né, porque tem que descontar o INSS, e tirar lá mais 5.000, sendo que a minha empresa contabilmente não está tendo lucro. Eu estou tirando um lucro que não existe. As retiradas de lucro, elas podem ser feitas pelo empresário, desde que comprovadas contabilmente que que a empresa tem lucros, né? Inclusive, deve estar descrito isso no teu contrato social também. Então, essa retirada de lucros, por enquanto, ela não é tributada, ela é isenta. Tem uma parte lá na declaração de pessoa física dos sócios que ela entra como isenta lá, como as retiradas de lucros de microempresa do Simples Nacional. Então, essa é uma brecha que, por enquanto, ainda tem. Porém, com a nova reforma tributária, já se fala de pagamento de imposto de renda em cima desse valor também. Fala-se que os valores de retiradas acima de 20.000 mensais será tributado também. Então, tem que ter esse cuidado, esse planejamento. Então, a retirada do lucro, ela tem que ser coerente com a real situação da empresa. Se a empresa está tendo lucros, eu posso fazer retirada, senão não posso. Então, que tu estipule mensalmente um valor de retirada que não comprometa a saúde financeira da tua empresa, né? Porque os luxos do sócio não podem comprometer com o resto da empresa, né? Com o resto das atividades. Outra coisa importante para o empresário que é pequeno, e às vezes não ter nada a ver com outras pessoas que estejam assistindo aqui, mas muitos empresários não têm nem controle de contas que têm a pagar. Então, às vezes, deixam os títulos ir a protesto, né? Por não ter esse controle financeiro. Às vezes só recebe, é mesmo, eu não paguei. Então, tu tem que ter um controle, sim, de contas que tu tem a pagar todo mês, os fornecedores, conta de água, luz, o salário. Coloca tudo isso em planilha, não tem habilidade com informática, coloca aí no teu jeito, mas faz, né? Para que tu tenha esse controle. E também, gente, tem cliente que não tem controle de contas a receber, que tá tão focado no operacional, que tá tanto lá apagando incêndio, que só tá se preocupando de entregar a próxima obra, que não se dá por conta e acaba não cobrando os clientes que estão em atraso, ou nem sabe que está em atraso, né? Às vezes não se dá o trabalho nem de entrar no banco para ver quais os clientes que fizeram pagamentos de boletos ou não. Então, isso é importante, tu ter um controle de contas a pagar e contas a receber, e utiliza esse controle já para te fazer o teu controle de fluxo de caixa, para saber o que tu tem a pagar e receber, né? Então, isso é muito importante. Dentro ainda de planejamento financeiro, tu tem um controle das despesas bancárias, tu sabe quanto tu paga de despesas bancárias. Teve um cliente nosso que era muito engraçado, ele tinha muita despesa bancária, assim, nossa, caía muita, e ele nem sabia que estava pagando, nem sabia do que era.
E então ele foi conversar, negociar com o banco, estipularam lá uma taxa fixa mensal e ele ficou rindo por conta, né? Porque eram valores que ele nem sabia qual eram as finalidades e que acabou sobrando lá para ele, né? Às vezes o banco te cobra umas taxas assim de umas coisas, né? Que deveriam estar inclusos e que por negociação, por tu não parar e ir lá conversar com o teu cliente, com o teu gerente do banco, acaba que todos os meses tu acaba pagando para não pegar o telefone e ligar, né? E isso de centavinho em centavinho, de reais em reais, isso vai comprometendo sim a saúde financeira da empresa. Se eu não dou atenção para os centavos, tu não vai dar atenção para os reais, daqui a pouco tu não vai estar dando atenção para os R$ 1.000, e aí vai, né? Então, tu tá focado no operacional, mas tu tem que ter sim esse controle, né? Para que a tua empresa possa prosperar. Voltando ao que a gente tinha falado ontem, né? O empresário ele tem que pensar que ele estar no operacional tem que ser um regime transitório. Ele tem que estar ali para poder formar uma equipe ou auxiliar alguém, explicar como é que é feito o processo, ou se não tem funcionários ainda, tem que ser um processo pensado para que tu tenha alguém, para tu aumentar a tua capacidade produtiva, né? E tu ter mais receita, né? Então, tudo tem que ser estudado. Então, esse tempo que tu tá no operacional e que tu não faz a parte gerencial, que tu não analisa teus números, tu não sabe nem se tu tá pagando para trabalhar, né? E isso, às vezes, até desmotiva o empresário, né? Às vezes, o empresário, eu vou desistir porque nunca sobra dinheiro, mas não sabe onde é que tá o problema, não sabe onde tá o furo, né? Onde é que tá o problema que tem que ser revisto. Outro detalhezinho, taxa de cartão de crédito. Muito cliente aí fecha com o banco cobra lá a mensalidade da maquininha, outros não cobram mensalidade, tem os que tem uma taxa maior, outras taxa menor, tem banco que tu negocia de fazer o pagamento, o cliente faz lá em 10 vezes e tu faz um adiantamento e daí tu perde um monte de valores nessas transações, né? Eu sei que quando às vezes a gente tá com um problema financeiro, quando a gente tá com a corda no pescoço, às vezes a gente não tem essa tranquilidade, essa noção de parar e pensar o que a gente está fazendo. Quantas vezes a gente vê empréstimos nas contas do empresário e que com juros altos e que certamente fizeram aqueles empréstimos porque ou não pensaram ou estão com muita corda no pescoço e que foi a solução imediata, né? Então, aconteceu muito no ano passado com o Pronamp, né? O Pronamp tem uma taxa muito boa, né? Que ajudou muitos empresários aí a poder superar a crise. Porém, o Pronamp, uma hora, vem a cobrança da mensalidade dele, né? E daí muitos aconteceu isso. Foi solicitado o Pronamp lá no ano passado, teve o período de carência e nesse ano começou a cobrar a parcela, né, desse empréstimo e a empresa não tinha como fazer o pagamento. Não estava lá provisionado, pensado que aquela parcela não caberia no bolso da empresa, né? Então, o que acontece? A empresa acaba pegando um outro empréstimo para pagar aquele empréstimo. E nessas transações, o empresário vai perdendo muito dinheiro também, né? Então, todas essas questões financeiras devem ser avaliadas e se o empresário ele não tiver focado no setor gerencial dele, ele vai deixar por despercebido. E aquela questão que eu tinha falado ontem, né? Não falar sobre o assunto não significa que ele está resolvido. Então, se eu pegar aqui o planejamento financeiro e olhar, não, eu vou parar e vou curtir a minha realidade. Eu vou ver o que realmente está acontecendo na minha empresa. Se tu fizer isso, tu tem mais chances de ter melhores resultados, por mais que tu tenha feito as piores decisões até agora. Se tu parar, colocar no papel e analisar o que tu tá fazendo, a possibilidade que tu se recupere é muito maior. Ou senão tu vai entrar naquela estatística dos empresários que fecham as portas, né? Por falta de planejamento. Pensa que por mais que tu esteja tarefado, que tu não tenha funcionários, que tu esteja na parte operacional, que hoje é essa a tua realidade, tu tem que trabalhar com o que tu tem, então separa aí do teu dia 1 hora para verificar essas situações.
Se você der prioridade para outras coisas, sempre vão aparecer outras coisas. E você sempre vai deixar as questões mais urgentes para resolver primeiro, né? Se tu for pensar estrategicamente, fazer isso deveria ser a primeira coisa, porque a partir dessa análise do que tu tem hoje, a noção do que tu tem, que números que tu tem hoje, é que vão te dizer para onde tu tá indo, né? Se eu não faço controle de nada, eu não sei nem o que eu vendo, quanto eu vendi, eu não sei nem quanto eu tenho para receber. Eu não sei se o financiamento está inserido ou não naquela planilha que a gente tinha falado de custos e despesas. Enfim, se o juro daquele financiamento está incluído ou não. Então, é muito importante que tu esteja atento a todas essas diquinhas que eu dei hoje, né? Para que tu pare e olhe a tua realidade. Quando a gente vai fazer uma consultoria numa empresa, como eu falei antes, a primeira coisa que a gente verifica seria a situação financeira. A situação financeira fala muito sobre a gestão, sobre a administração, como a forma como o dono da empresa está lidando com o negócio, né? E se tu tá indo muito bem, tá sobrando aí recursos, então tu tá aproveitando esses recursos da melhor forma, né? Daqui a pouco tá lá parado. Por exemplo, tu faz uma compra de matéria-prima enorme e tá lá parado no teu estoque lá só te onerando. Então o empresário ele tem que fazer sempre muitas escolhas e se ele não tá atento a fazer essas análises, ele vai fazer a primeira coisa que vier na cabeça. E essa primeira coisa que vier à cabeça às vezes não é o que é o bom para a empresa, né? Eu acho que é isso, gente. Coloquei muitas coisas aqui, mas acho que no geral eu falei sobre os demonstrativos, por mais pequeno que tu seja, começa com o pequeno mesmo, começa colocando isso no caderno, se for o caso. Para aí e pensa em tudo que tu tem lá na tua empresa e o que tu precisa planilhar, o que tu precisa controlar. Ali vai aparecer coisas, vai aparecer números que às vezes para ti vai ser surpreendentes, né? Quantos empresários, quantos clientes nossos do escritório não sabem nem o valor da folha de pagamento? A folha de pagamento não é só o líquido que tu paga lá no banco mensalmente, né? Como tinha falado antes, tem as provisões, tem FGTS, tem bastante coisa para ser considerada. Então, se tu não faz esses acompanhamentos, não sabe nem o custo da tua folha, qual é o valor da tua folha, daqui a pouco esse valor de folha, o que tu tem de faturamento não é o suficiente para cobrir, né? E é nessas decisões do dia a dia que o teu destino é traçado, já dizia, né? Então, espero ter ajudado. Começa tu, pequeno empresário, desta forma. Tu que tem um pouco mais noção de informática, coloca isso no Excel, vai fazendo os acompanhamentos, para um tempo do teu dia para fazer essas análises. O Thiago da UP tá me falando do programa Log ajuda muito no controle financeiro, muito bom. Isso, hoje em dia tem até aplicativos que te ajudam, né? Eu sei que o pequeno empresário, às vezes, ele tem até dificuldade com isso, mas às vezes tem até aplicativos para quem não tem uma estrutura. E quem tem, quem tá pensando, como o Thiago, tá numa fase de expansão, né, Thiago? Tá numa transição aí, pensa também num programa, num software. O software não vai te fazer perder o tempo de fazer esses controles planilhados. Eles têm ferramentas, eles têm recursos que vão te dar essas informações de antemão, assim, vão te dar de informações rápidas. E tu pode criar rotinas aí que tá, né? Tu não precisa fazer isso todos os dias. Se tu tiver uma rotina que faça automático ou que tu possa delegar para alguém fazer, também é interessante. Mas tu tem que saber os teus números do que tem de receita, tem que saber os teus custos e despesas, tu tem que saber o teu fluxo de caixa, o que tu tem a pagar e receber, tu tem que saber das tuas provisões, voltando novamente ao assunto, saber que não é só o custo que tu tem com funcionário mensal, não é só o FGTS que tu paga, então tu tem que ter uma noção maior isso mesmo. Tu ganha tempo, com certeza. Se tu tem um software, se tu tem isso planilhado, tu pode somente olhar, né? É só tirar o tempo para fazer as análises. Quem tem contador, quem é nosso cliente, pode pedir help, pode pedir ajuda. Às vezes não sabe compor um preço de venda, às vezes não sabe analisar
Que nem eu falei ontem, a gente normalmente mandava balanço e DRE pro cliente, que é esses demonstrativos que eu falei. E às vezes o cliente não tem tanta facilidade. É claro que se tu abrir, olhar ele aberto, digamos assim, tu vai estar tendo noção de onde estão os gaps, de onde estão os problemas. Mas se tu ainda não tem essa capacidade, pede auxílio pro teu contador. A gente manda para os clientes agora o dashboard, que são gráficos. Os gráficos também te auxiliam muito, porque daí tu consegue verificar várias coisas. Então, o empresário, ele é aquele ser que não pode se acomodar. Conhecimento nunca é demais. E tu tem que passar sempre por uma transformação. Tu tem que estar pensando sempre em se lapidar, se melhorar. Ninguém sabe tudo. A legislação aí tá aí mudando todos os dias, então nem tem como ter essa ideia de que tu vai conseguir fazer tudo, né? Então, mas procura, não seja aquele que para no tempo, né? O empresário tem conhecimentos que ele tem que ter, né? De algumas determinadas áreas, tem que ter um pouco de conhecimento de marketing, de pessoas, de processos, de produção, né? Então, ele tem que ter alguns conceitos, ele tem que conhecer de algumas coisas, como também ele tem que ter algumas habilidades, ele tem que saber se comunicar, ele tem que ter poder de persuasão, tem que ter uma habilidade de vendas ali, né, com o teu cliente, de negociação quando tu faz compras, e atitude, de nada vai adiantar tu ter conhecimentos e habilidades se tu não colocar em prática, né? Então, desenvolve isso em ti, né? Não fica aí estagnado. Uma vez a gente contratava, por exemplo, se eu fosse contratar um contador lá pro escritório, a gente olhava qual é o tempo que ele trabalhou. Trabalhou 10 anos, ótimo, vamos contratar. Hoje não é bem assim, o cara pode ter muito conhecimento, muita experiência e não ter as habilidades e atitudes que eu preciso. Então não vai me servir, né? Se o cara não tiver as habilidades que eu preciso que ele tenha lá com o cliente, de negociação, de comunicação, e não tiver atitude para melhorar processos, enfim, esse cara que tem esse perfil, às vezes não é o bom para mim. Então, a questão do empreendedor, ele tem que sim, ele também, como se fosse recrutado, né? Ele tem que ter conhecimentos, habilidades e atitudes e estar sempre desenvolvendo, né? E lembrando que a pessoa que está na frente da empresa, o empresário, ele é o reflexo da sua empresa, né? Então, muitas vezes, se tu tá desleixando aí, procrastinando algumas coisas, dá uma olhada como é que tá a tua empresa também, né? Que ela também é reflexo disso. Então, a minha dica hoje seria essa, né? Referente ao planejamento financeiro. Ela é essencial para você que é pequeno empresário e para você que é grande também, né? E não negligencia isso, que é muito importante para tu não estar naquela estatística das empresas que fecham, né? Para tu estar na estatística daquelas empresas que crescem, que prosperam, que têm resultados, que geram emprego, que geram imposto, né? É muito polêmica a questão do imposto, né? Porque ninguém gosta de pagar imposto, mas leva em consideração que se tu tá pagando imposto, significa que tu tá faturando bem, que tu tá indo bem, né? É um indicador de que as coisas estão dando certo. Então, espero ter ajudado vocês. Hoje o tema foi esse. Te espero amanhã na próxima live. E lembra, né? Tem atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Vá atrás de informações que tu ainda não possui. Porque se tu fizer sempre as mesmas coisas que tu faz hoje, tu vai ter sempre os mesmos resultados. Tá bom? Boa noite pra vocês.